Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos começar uma série de gravações, de vídeos, de posts. Nós vamos falar de um assunto muito importante para a nossa saúde. Estamos em períodos difíceis, muitas dificuldades, situações às vezes que são contrárias a tudo aquilo que se vem pensando, desejando, querendo. E é muito fácil pessoas nesse período elas entrarem num processo de depressão ou que essa depressão seja desencadeada na vida delas. E hoje eu venho começar esse período de falas, de reflexões com vocês a respeito da depressão. E eu vim para te dizer que a depressão não tem apenas uma causa, não é apenas uma causa que vai desencadear a depressão na vida de uma pessoa. A depressão, ela tem muitas raízes, assim como uma árvore. Sim, assim como uma árvore, a depressão ela tem várias raízes. Ela pode ter várias causas que venham a desencadear a depressão na vida de uma pessoa. Como cada pessoa é um indivíduo diferente um do outro, então provavelmente em cada pessoa vai ser uma causa que vai desencadear a depressão na vida dessa pessoa. Então a depressão ela é também chamada de transtorno depressivo maior. Eu já fiz um pôster há algum tempo atrás aí, falando sobre a diferença entre depressão e a tristeza. Então, se você não viu ainda, vai lá no meu Instagram e veja, porque existe uma diferença entre depressão e tristeza. Hoje eu vou estar falando sobre a depressão, sobre o transtorno de depressão, ok? Que, como eu já falei, ela pode ter várias causas, várias origens, e é necessário que cada pessoa que se encontra nesse processo depressivo, que se acha já em tratamento ou não, que busque um profissional para que faça realmente um diagnóstico mais completo, mais preciso, para saber se você realmente tem depressão, se você está com um transtorno depressivo e qual ou quais as possíveis causas que tenha desencadeado a depressão em você. Porque se você conhece a causa e você trata a causa, provavelmente vai ficar mais fácil de você tratar então a depressão. Algumas pessoas estão se tratando com um psicólogo ou tomando um fármaco, e essa pessoa ela não sabe às vezes o que desencadeou a depressão nela. E por isso ela fica tentando tratar a depressão sem tratar a causa. E por isso pessoas ficam anos, às vezes, no consultório, tratando com psicólogo, que eu também sou psicóloga, tratando, achando que apenas questões emocionais. E não são apenas questões emocionais que desencadeiam uma depressão. Por isso é importante que você preste atenção, acompanhe essa série de vídeos que eu vou fazer agora e que você venha entender realmente qual é ou o que foi que provocou ou que desencadeou a sua depressão. É igual uma árvore, por exemplo. De repente você tem uma árvore aí no seu quintal e você descobre que ela está com um problema, ela está morrendo, ela está secando, ela está ficando com aspecto de adoecida, essa árvore. E aí você começa então a jogar remédio nas folhas, mas muitas vezes tem um probleminha lá na raiz, que está matando a sua árvore, que está adoecendo a sua árvore. Então jogar remédio nas folhas, ou cortar essas folhas, cortar esses galhos, não vai sarar essa árvore, porque ela tem um problema nas raízes. E por isso é importante olhar para essas raízes, curar essas raízes, para que a árvore fique boa. Assim é como a depressão. Cada indivíduo é diferente do outro e tem às vezes esse ativador, pode ser também diferente uns dos outros.
Hoje eu quero falar especificamente sobre a depressão e as constelações familiar sistêmica. É possível que a depressão que você vive com ela, que você tem durante anos, é possível que ela tenha raízes no sistema familiar. Bert Helling é um alemão que criou esse método constelações familiares sistêmica. Esse é um método terapêutico, fenomenológico e empírico. Diz que as constelações familiares têm leis, existem umas leis. E essas leis servem para gerenciar o relacionamento entre as pessoas, entre os familiares. Quando as leis elas são quebradas, é igual quando nós quebramos as leis de trânsito, as leis civis, criminais ou qualquer uma outra lei. Quando as leis são quebradas, existe uma compensação, existe uma punição, existe alguma coisa que sempre vai acontecer quando uma lei é quebrada. Na constelação familiar sistêmica também é a mesma coisa. Quando as leis são quebradas, com certeza esse sistema familiar vai ficar o que eu chamo de adoecido. Um sistema familiar que não está mais equilibrado, vai tirar a harmonia, vai desequilibrar o sistema familiar. E esse sistema familiar vai sempre buscar na descendência dessa pessoa que quebrou uma lei, dessa pessoa que desequilibrou o sistema, ele vai sempre buscar o equilíbrio. Como que ele vai buscar o equilíbrio? Ele vai permitir que situações aconteçam com os descendentes dessa pessoa, para que, quem sabe, alguém resolve fazer o que precisa ser feito, olhar para quem deve ser olhado, incluir quem deve ser incluído, de maneira que isso traga uma resposta, uma solução e que traga de volta o equilíbrio para o sistema familiar. Então, Bert Helling ele fala que existem 3 leis principais, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e da ordem e a lei do equilíbrio, certo? Quando qualquer uma dessas leis são quebradas, então as compensações virão. Talvez você me pergunte, Marlene, mas como que os meus ancestrais fizeram coisas, quebraram essas leis, essas regras, e eu posso hoje estar tendo uma depressão, tendo uma situação na minha vida, seja ela qual for, e isso sendo resultado do que os meus ancestrais fizeram. Como pode ser isso? Nós temos a genética, eu também tenho um vídeo aí no Instagram que fala sobre isso. Nós temos a genética. A genética diz que nós herdamos dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos avós, herdamos as características físicas, a cor dos olhos, cabelo, o formato do rosto, do corpo, nós herdamos essas características físicas. Mas a epigenética, ela está acima da genética, é uma ciência que vem se estruturando, estudando, trazendo para nós informações a respeito disso. E a epigenética diz que nós também herdamos sentimentos, sensações, emoções, nós trazemos no nosso DNA aquilo que lá atrás não foi resolvido, as leis que foram quebradas, as pessoas que foram excluídas, que não foram olhadas. Nós podemos nascer e nascer vinculadas com essas situações. Podemos nascer e estarmos emaranhados em situações que aconteceram lá atrás e que não foram resolvidas, e nós hoje temos um emaranhamento. E isso é ciência, isso não é religião nenhuma, e então nós podemos entender que, assim como eu herdo cor do cabelo, formato de corpo, de rosto e qualquer uma outra característica física, eu também posso vir trazendo sensações, sentimentos, eu posso trazer. Então uma pessoa ela pode estar aqui hoje e ela pode ter uma depressão, como existe crianças que desde pequenininha ela tem depressão.
Desde pequenininha você observa que ela vai crescendo e ela é uma pessoa bastante depressiva, uma pessoa muito triste, muito abatida, está sempre para baixo. E ela vai crescendo, se torna uma adolescente, se torna um adulto e nela está ali instalado a depressão. Então, de onde veio essa depressão desde criança? Muitas vezes, eu vou falar de várias outras raízes, mas uma delas pode ser que esteja nas raízes familiares. Pode ser que esteja nesse sistema da sua família e que você está vinculado a ele, que você está meio emaranhado a uma situação, a uma história, que aí é necessário que você faça terapia, faça para fazer uma constelação familiar. Tem pessoas que só precisa fazer uma constelação familiar, mas tem pessoas que além de fazer a constelação familiar, vai precisar fazer o processo de psicoterapia, vai precisar de um tratamento mais intenso para também já mudar agora os comportamentos, aquilo que foi sendo adquirido durante todo esse processo. Então, dessa forma, é possível que uma das raízes seja o nosso sistema familiar. Situações que aconteceram, certo? Maus tratos, muita tristeza lá atrás, muita situação difícil pelos quais os nossos passaram e que hoje a gente acaba tendo essa sensação, tendo esse sentimento, tendo essa tristeza, mortes, abortos e tantas outras situações que podem ter acontecido lá atrás e que isso não foi resolvido, pessoas não foram olhadas, pessoas não foram incluídas. Então isso, nós estamos aqui hoje e nós trazemos já no nosso DNA essas sensações, esses sentimentos, essas emoções que precisam ser vistas, olhadas. No caso da depressão, nós olhamos para os sintomas que essa pessoa tem, porque os sintomas eles falam. Os sintomas eles podem estar falando de pessoas que foram, por exemplo, excluídas, de pessoas que foram abandonadas. Pode estar falando de alguém que morreu numa situação e que acabou trazendo uma marca para o sistema, e esse sistema hoje está permitindo que a situação venha para os descendentes, para que ele então possa corrigir, ele possa equilibrar esse sistema, olhar para aquela pessoa que precisa ser olhada, achar uma solução para a constelação, o momento em que se está fazendo a constelação, porque constelação não se faz, ela acontece, essa é a verdade, mas enfim, que se ache uma imagem, uma resposta que venha acalmar o sistema e que venha trazer um equilíbrio novamente. Então, eu vou continuar com você, trazendo outros vídeos, outros materiais, porque nós vamos falar muito sobre depressão. E é importante que você comece a olhar para você, olhar para a depressão que está em você e que você faça um diagnóstico, busque um profissional para fazer um diagnóstico, para que você possa então descobrir qual a verdadeira causa da depressão que você tem. Um abraço.